Olá, amigos ligados aqui no canal Maurício Bernes Astrologia. A semana de 13 a 19 de outubro de 2024 vem com a força da lua cheia em Áries. Olha, a lua cheia é sempre um momento de muita força emocional. E Áries é um signo da locomotiva, da iniciativa, da própria luta, né? É o signo do impulso. Então essa lua cheia em Áries, ela inclina muito a impulsividade. É importante que a gente tenha prudência, que a gente tenha calma, mas é um tempo de ação, não resta a menor dúvida, porque Áries, ele tem uma simbologia bem interessante da conquista, sabe, da gente fazer as coisas, ter a iniciativa necessária para que a gente obtenha os resultados que a gente precisa obter. Então, é um tempo de ação, não resta a menor dúvida. Agora, a gente sempre na lua cheia, eu tenho avisado, né, que as emoções às vezes se exaltam, as pessoas ficam muito emocionais, muito movidas pelas suas emoções, nem sempre percebendo isso. Então eu sempre convido as pessoas a perceber essa força da lua cheia para que a gente não seja impulsivo nas decisões, porque às vezes uma decisão impulsiva, aquilo pode ser um ato imprudente, que depois traz consequências, às vezes, ao longo do tempo. Para a gente não ser ansioso com as coisas, a ansiedade, ela é um obstáculo entre você e o seu sucesso. Então, não adianta ter ansiedade, querer resolver tudo de uma vez. Não, é agora, é hoje, né? Eu estou sentindo, né, que hoje é melhor ter calma. E aproveita também para olhar para dentro de si, para ver se nessa lua cheia o seu estado emocional, que grau que está, se está num grau de equilíbrio, se está num certo desequilíbrio, muitas emoções, ou ao contrário, muita repressão. Então é um tempo bem interessante para esse estudo de si mesmo, mas é também um tempo para a gente fazer as coisas acontecerem com a devida cautela para não ser imprudente, para não ser impaciente, para não ser imediatista, para não ser ansioso, enfim, todas essas características que são dessa lua cheia em Áries. Por um outro lado, né, é um momento de força, de luta, de vigor, se precisar energia para lutar, tem energia disponível para lutar. O que a gente pode é procurar ter um estado de espírito pacífico para que a gente possa fazer a luta da nossa vida sem ser uma guerra, ser uma luta saudável, construtiva, positiva, que nos leva, nos induz, nos conduz a uma condição melhor de vida. A Lua começa a semana em Aquário, bem no comecinho de Aquário, no dia 13, e já logo entra em Peixes e vai para Áries, Touro e depois termina o finalzinho lá em Gêmeos. Esse movimento é bem o final do zodíaco em Peixes, aí começa Áries, o início do zodíaco, é exatamente isso, um momento de força, um momento de caminhar com uma direção definida. Eu usei a expressão da locomotiva, exatamente isso, locomotiva, ela vai puxando o trem e na frente dela tem o limpa-trilho, né? Nós temos que ter cuidado com o nosso limpa-trilho para não empurrar as pessoas ou as coisas da frente da gente sem o devido respeito, sem a devida consideração. Então é importante ter essa condição de conduzir, se conduzir nas coisas, ir para frente, ir adiante, mas sabendo respeitar, sabendo também que o signo oposto de Áries, que é onde está o Sol, é Libra, que é o signo do compartilhamento, da troca, da compreensão do eu versus o outro, tá? Durante a semana, nós temos uma quantidade interessante de aspectos envolvendo Vênus, né? Mas antes disso, no domingo, Mercúrio entra em Escorpião e também faz uma quadratura um pouco antes com Plutão. Esse aspecto, ele requer atenção e cuidado para a gente não falar assim com muita veemência, para a gente não se achar dono da verdade e a gente ter cuidado com toda a mídia, porque essa influência ela está muito presente nas pessoas que são de natureza mercurial, que são aqueles que fazem as mídias, né? Que falam, que comunicam publicamente. Tenham cuidado para que a gente não veja assim as pessoas muito donas da verdade, sabe?
Então, cuidado com isso, com a gente e com aquilo que a gente recebe. Pode ser que coisas com muita veemência, assim, parece que está tudo certo, mas sujeito não está. Sujeito a ser só uma opinião. Agora, o Mercúrio entrando em Escorpião, nós vamos ter uma fase muito boa para pesquisas, para estudos, para aprofundamento, para descobrir o que está por trás, o que está por baixo das coisas, o que está, né, por baixo do pano, que a gente não está vendo. Um bom momento para investigações de toda a natureza. Aí, ao longo da semana, a gente tem alguns aspectos que são tensos, né, que é o Sol quadratura Marte. Então é outro aspecto de iniciativa, de luta, de conquista, mas é tendência a brigas, desentendimentos, agressões, agressividade. Então a gente precisa ter um pouco de cautela para a gente não ser agente daquela condição assim agressiva, né? Vamos lutar em busca, conquistar o que a gente quer, mas cuidado com a agressividade, né? E cuidado com acidentes, com imprudência, né? Tem a imprudência mental, imprudência de atitude, e tem a imprudência ao dirigir, conduzir, manusear, operar máquinas, equipamentos, ter prudência, ter cautela, lembrar da segurança, é importante isso. E o aspecto de Vênus em oposição a Urano, ele não favorece os investimentos num primeiro momento, mais para o início da semana, porque Vênus e Urano dá uma indicação também de perdas financeiras, por imprudência ou por falta de uma análise mais criteriosa e dificuldades nos relacionamentos. Então não favorece acordos, contratos, vendas, as negociações. Então a gente vê que a semana começa assim, exigindo da gente bastante cuidado. Depois, né, Vênus faz um trígono com Netuno, trazendo uma pacificação, uma condição mais amena, uma condição mais fluida, onde a gente tem uma perspectiva de poder ver as coisas com uma ótica mais humanitária, uma ótica mais humana mesmo, de considerar as pessoas, de se relacionar, e traz uma força muito grande criativa para efeito da criatividade artística, da criatividade para efeito publicitário, para efeito da vida da gente mesmo, uma melhoria estética naquilo que a gente esteja precisando ou querendo, seja nas nossas coisas, seja com a gente mesmo, enfim, traz essa energia. E mais adiante ainda o Vênus faz um sexto com Plutão, que é a oportunidade de transformar o que não esteja bom, é uma oportunidade de investir dinheiro e ganhar, né? Trazer-se uma análise bem boa e um sentimento de que o caminho certo é esse, fazer bons acordos, bons contratos, e todos esses dois aspectos de Vênus com Netuno e de Vênus com Plutão favorecem os relacionamentos afetivos também, relacionamentos entre as pessoas, indicando uma força muito boa de integração e de positividade. Tudo isso com a lua cheia em Áries, com aquela energia forte, né? E aí na sequência Vênus, então, ele entra em Sagitário, e aí a gente já tem uma energia de expansão para efeito, principalmente de relacionamentos e de valores, né? Um momento de crescimento, é bom para investir na realidade, né? Então esse é o panorama desta semana, né? O mapa da lua cheia, vocês podem ver o desenho dele, ele é bem rico em aspectos, né? Mas tem uma força do fogo bem grande, água e fogo, então emoção e expressão, então expressões emocionais, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. E uma força da modalidade cardial, que é a ação. Então olha só, ação emocional, ação expressiva, expressão emocional. Nós podemos fazer um jogo de palavras aí que na prática se traduz por expansão, crescimento, força, mas com a tendência ao exagero. Então é preciso só ter atenção para ver como é que estão as nossas emoções, nossos impulsos, para a gente não ter atitudes impulsivas nem imprudentes. Mas é hora de agir, né? Esse é o segredo, agir, mas saber agir, para não extrapolar, não ir além do que deve ir, né? E cada dia da semana tem a sua característica. O domingo, conforme eu já falei, Mercúrio entra em Escorpião, Mercúrio faz quadratura com Plutão,
Enfim, é um dia que a gente tem que ter cuidado com a nossa palavra, cuidado com os movimentos, os deslocamentos, essas movimentações todas, porque é uma tendência à imprudência, uma tendência a usar a palavra de forma não positiva e também se movimentar de forma agressiva, sabe? Então vamos com calma, procurar assim, se você mora numa cidade de praia, vai tomar um banho de mar, mora numa cidade que tem um rio, uma cachoeira, vai tomar um banho de cachoeira, se não tem nada disso, vai andar, põe o pé no chão, descarrega energia, entendeu? Para ficar em paz, tranquilidade, que é assim que a gente pode crescer melhor. No dia 14, segunda-feira, já começa a força da lua cheia e Urano e Vênus fazem uma oposição e o Sol e Marte uma quadratura. Portanto, um dia que requer cuidado, atenção, continue na sua rotina, mas é um dia com muita agressividade, muita tendência a desentendimentos, tendência a desacordos, a desfavorecimento para investimento, esse tipo de coisa, tá? Então, vamos ficar na rotina, que é o melhor para todos nós. Já na terça-feira começam aqueles aspectos favoráveis, o Vênus já está melhor com Netuno, a Lua forma bons aspectos com Urano, com Marte, com Vênus, então traz uma energia de entendimento, de facilidade. Então se você conseguiu passar o domingo e a segunda-feira sem brigar, já está no lucro. Aí terça-feira você tem um dia de fluidez, de facilidade, é bom para o comércio, é bom para a atividade de negócios, é bom para se acertar nos relacionamentos, se for o caso, se desculpar, se retratar pelo que fez domingo ou segunda-feira. Então é um dia que tem essa energia fluida, de facilidades, e muito bom também para investimentos, não resta a menor dúvida que se você se sintonizar, se concentrar, avaliar, você vai fazer bons investimentos. A quarta-feira, a Lua está em Áries, bem perto da Lua cheia, que vai ser na quinta-feira, e nós só temos aspectos também secundários da Lua com Urano e da Lua com Vênus, que trazem essa energia de fazer viradas, né, positivas em termos de, principalmente de investimentos, novos contratos, novos negócios, novas possibilidades podem surgir nesse dia. A quinta-feira, por ser Lua cheia, né, que no horário aqui de Brasília é 8 horas e 26 minutos da manhã, o momento dessa lua cheia. Então a gente nesse dia evita atividades. Vamos fazer a nossa rotina, o dia a dia e tal, e ter um cuidado, porque a lua cheia sempre exalta demais as nossas, no caso de Áries, né, iniciativas, impulso, né, impulsividade, ansiedade e tal. Então tenha cautela, tenha cuidado com as compras, né? Mas é um dia onde o Plutão e Vênus fazem um bom aspecto e, portanto, para efeito de investimentos, com o devido cuidado de não ser imprudente, você tem boas oportunidades. Na sexta-feira, lua cheia, a força da lua cheia está presente e a gente encontra um dia de produção. Não é um dia de movimento, é um dia de produção, um dia de organização, um dia de reorganização, de fazer as coisas, os trabalhos internos. Não é assim, trabalhos internos, né? É fazer trabalhos que esteja precisando melhor ordem, melhor disciplina, melhor condução das coisas. Esse dia você vai encontrar as oportunidades para concretização de uma forma melhor de coisas que estavam pendentes. E no sábado, é um dia positivo para lazer, entretenimento, mas é um bom dia para as compras também. Se você está precisando comprar alguma coisa de maior valor, né? Estiver procurando, sei lá, carro, até casa, imóvel, ou mesmo objetos, como hoje tem todas as tecnologias que têm um valor elevado, é um dia positivo para fazer esse tipo de pesquisa e de compra, né? Então, essa semana da lua cheia, ela tem uma série de cuidados que a gente precisa ter, mas tem também uma série de oportunidades que a gente pode se sintonizar.